dia! O MT Sesc TV está no ar, um programa especial preparado para você e toda a sua família. E no primeiro bloco do programa de hoje, você confere a importância do flúor para a manutenção da sua saúde bucal. Fique agora com o Informando Saúde. Olá, eu sou a Érica, sou dentista do Sesc Odonto Mato Grosso. Vou falar para vocês hoje a importância do flúor e quais as suas características para você levar para o seu dia a dia. O flúor, ele está presente nos nossos cremes dentais, nos nossos enxaguatórios bucais, na nossa água. Pois é, aqui em Cuiabá, por exemplo, a água já é fluoretada, então encontra-se partículas de flúor na nossa água. A intenção de se colocar flúor na água depende de vários fatores, mas em alguns lugares, por exemplo, tem intenção da redução do índice de cárie, por exemplo, visto que a cárie precoce na infância está muito elevada. Então, às vezes com a pessoa não fazendo uso de creme dental, não fazendo uso do flúor no consultório dentário, acaba fazendo uso do flúor na ingestão de água. Mas a sua quantidade na água é tão mínima que às vezes não ajuda em muita coisa. É necessária a movimentação da placa, é necessária a movimentação da bactéria através do uso da escova de dente. Então, o creme dental com flúor, ele é um auxiliar de prevenção da doença cárie. Como, por exemplo, uma criança que tem o hábito de fazer a mamada noturna, que tem ainda, meu filho mama um conteúdo da mamadeira que contém açúcar, que contém outros nutrientes, que contém achocolatado e ele dorme. Eu não tenho coragem de acordar meu filho para poder fazer escovação, até porque ele já foi difícil dele dormir e tudo mais. Meu filho não está se alimentando direito, está com afta na boca. Então, eu não fico forçando muito a escovação. Nesses casos, o flúor é um auxiliar muito importante. Por quê? Você colocando a quantia certa para aquela idade, para aquela faixa etária, para aquele número de dentes que a criança tem, você vai auxiliar. Faz a escovaçãozinha antes, no momento que a criança está mais alegre, que é o momento que a criança está desperta, né? E aí, você pode dar o alimento a criança dormir. Ao acordar, a criança vai lá e faz a sua higienização bucal novamente. Então, ele é um auxiliar, porque você não sabe se você teve uma escovação eficiente, você não sabe se você teve uma escovação adequada. Então, quando você faz o uso de flúor, dentifrícios, né, que é o creme dental, com adicional de flúor, você acaba ajudando a prevenir a doença cárie. Alguns tratamentos de sensibilidade, alguns tratamentos até de cárie são resolvidos com flúor. Nós no consultório chamamos de fluorterapia. Às vezes elas podem ser divididas em 4 sessões. Existem flúor no consultório em formato de verniz, flúor no formato tópico. Às vezes nós dentistas fazemos alguns tratamentos com o paciente com enxaguatórios bucais à base de flúor. Então assim, feito com receita para fazer essa manipulação, para o paciente procurar fazer esse tratamento em casa e no consultório. A sensibilidade é vista que é diminuída. O índice de cárie da criança. Se a gente pega um paciente que tem alto índice de cárie, pacientes mesmo com alguma deficiência motora, ou com alguma deficiência psicológica que precisa de um auxílio, nós colocamos, às vezes, o uso de fluoretos no consultório, fluoretos associados ao tratamento em casa. Para quê? Para evitar que aquele paciente que já tem uma dificuldade, já tem uma deficiência, que ele tenha agora uma saúde bucal boa, para que ele não tenha esse problema. Então, o flúor, ele ajuda a remineralizar regiões que estão suscetíveis à cárie, que estão com sensibilidade. O flúor não tem um golpe mágico de colocar um pedaço de dente que está faltando.
quando uma cavidade está aberta, ele pode ajudar, digamos, a paralisar o processo da doença cárie, visto que há uma higienização mecânica com escova de dente, visto que há um cuidado. Pode ser que tenha sido feito um selamento daquela região antes de arrumar o dente, mas o flúor não consegue repor estrutura perdida, mas ele consegue ajudar a remineralização de tecidos que estão sensíveis, de tecidos que estão prestes a cavitar, e é um resultado muito satisfatório e numa odontologia minimamente invasiva. Aqui no SESC Mato Grosso, por exemplo, no SESC Escola, nós temos o projeto ABC Dente. É um projeto que envolve um tratamento minimamente invasivo, por exemplo. Com a autorização prévia dos pais, conscientização dos mesmos, nós conseguimos fazer a ajuda de fluoroterapia em alguns tratamentos que têm resultados ótimos, que mostram que a criança tem aquela própria vontade de higienizar sua boca, ela tem aquela consciência da importância da higienização da boca. Além do mais, o uso de flúor, que é aplicado por cirurgiões dentistas, visto a necessidade, tem sido um resultado muito satisfatório. Reduziu bastante o índice de crianças com dor no consultório, por exemplo. O que nós atendíamos de crianças com dor, com cárie ativa, com cavitações, reduziu em quase 50% esse número de crianças com esse quadro de dor. Por quê? A criança estava, principalmente as do SESC Escola, elas estavam fazendo acompanhamento e tratamento de flúor quando o dentista já lá na escola identificava a necessidade. Sem custo nenhum, esse tratamento lá na escola já previamente autorizado pelos pais, ele auxilia muito no cuidado da criança. Então, o flúor vem para ajudar. Claro que tem pessoas que não são a favor do uso de flúor. Isso vai de cada pessoa, ninguém é obrigado a seguir as orientações. Mas as orientações baseadas em evidências científicas estão aqui para ajudar você, estão aqui para auxiliar no seu cuidado, na sua saúde. O SESC Odonto, aqui em Cuiabá, fica localizado na rua Joaquim Murtim, número 504, no centro de Cuiabá. O telefone para contato é 3313-8900. Ligue, peça orientação da forma como é feitas as consultas, formas de agendamento, pagamento, horários de funcionamento. Você, comerciário dependente, você tem o SESC Odonto à sua disposição. Então, nos procure para maiores esclarecimentos e para consulta odontológica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até breve. Olá, tudo bem? Eu sou a Marilde, sou enfermeira do SESC Mato Grosso e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a prevenção de quedas em idosos. Vocês sabem que é comum, mas não é normal, né? Essas quedas trazem consequências graves a esses idosos. Compromete o deambular, pode ficar seculados em uma cama. E a Organização Mundial de Saúde, ela estima que a queda é a segunda causa de acidentes não convencionais, não intencionais em idosos. Por outro lado, ocorre, né, estimado que ocorra anualmente mais de 600 mil mortes por queda não intencional em idosos. Apesar das quedas serem comuns, mas não normal, como a gente já se referiu, ele faz parte do processo de envelhecimento. Porém, existem algumas situações que a gente pode realizar prevenção para minimizar a ocorrência dessas quedas. Uma das causas relacionadas à queda em idosos são as que são relacionadas à saúde, como, por exemplo, a desidratação. O idoso ele se esquece de tomar água, então é preciso que o cuidador ou responsáveis por esse idoso esteja ofertando continuamente água a ele. A desidratação leva à tontura, à fraqueza e à confusão mental. Existem outras doenças também que promovem essa questão da queda. Doenças neurológicas, doenças oculares, doenças ortopédicas, que facilitam com que esse idoso possa sofrer uma queda e as consequências relacionadas a ela. Causas ambientais. Precisamos tomar muito cuidado com o ambiente em que esse idoso transita.
né? Especialmente em nossa casa. Piso molhado, tapetes, o piso íngreme, degraus, escadas, tudo isso facilita para que ocorra uma queda desse idoso. Temos também as situações inusitadas que ocorrem no nosso dia a dia, né, com os nossos idosos. Temos ainda idosos que mantêm uma certa independência, então ele deseja fazer as atividades de rotina dele. E para isso, às vezes, ele se arrisca a subir numa escada, a esfregar um piso com sabão, a subir em cadeiras ou bancos. Casas que têm animais domésticos, às vezes o idoso pode ser atropelado por esses animais brincando dentro da casa, promovendo então a ocorrência de um acidente. Como a gente disse anteriormente, a queda em idoso é comum, porém não é normal, principalmente se essa queda for repetitiva. Na ocorrência de quedas repetidas, a gente precisa procurar um profissional de saúde para que faça a investigação. Se tem alguma doença que esteja comprometendo ou favorecendo essas quedas, ou se tem alguma situação que possa ser resolvida dentro do ambiente onde esse idoso conviva. Então vamos a algumas dicas, né, para que a gente possa tomar o cuidado e reduzir essa questão de quedas com nossos idosos. Uma das questões é conversar com esse idoso para que ele realize as suas atividades com calma, né, sem pressa, uma atividade de cada vez. Por exemplo, se o idoso está responsável na família de retirar a louça da mesa para lavar, então ele não retire todos os pratos de uma vez, porque ele pode tropeçar e cair com esses pratos, então retire um de cada vez e com calma, né, para que não ocorra acidentes. Evitar de subir em escadas, evitar de andar em pisos que tenha desníveis, utilizar um sapato adequado, ajustado aos pés, sem salto. Então temos que ter cuidado com o levantamento noturno. Às vezes o idoso está dormindo e levanta para fazer suas necessidades fisiológicas e aí ele pode ter uma tontura e cair. Precisamos retirar também todas as armadilhas de dentro de casa, como tapetes, brinquedos espalhados pelo chão. Esse idoso também deve procurar pelo menos anualmente a consulta médica para que ele seja avaliado nas suas questões de saúde e doença. E é isso. Eu espero que essas dicas sejam de auxílio para os cuidadores ou responsáveis por idosos e também para o idoso, né? O que a gente precisa é minimizar riscos de quedas, como a gente já viu, leva a óbito, né, ou a sequelas que impedem esse idoso de ter uma vida mais saudável. Aproveite que vamos para o intervalo comercial, siga o Sesc Mato Grosso nas redes sociais e conta pra gente o que você está achando da programação. Voltamos já! Estamos de volta e agora eu tenho uma pergunta importante para você. Como anda o seu sono? Você sabia que uma boa noite de sono influencia diretamente na qualidade do seu dia? Conheça agora dicas de como praticar a higiene do sono. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pamela e hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre insônia e higiene do sono. Quem aqui não teve já uma noite mal dormida sem nenhuma explicação, hein? Então hoje a gente vai trazer algumas dicas e algumas coisas sobre a insônia e a higiene do sono. A grande maioria das insônias ela está ligada a maus hábitos e comportamentos. E um dos principais deles são os usos das telas, hein, gente? Quem aí não gosta de dormir antes, ficar no celular, mexer no computador? Então isso influencia muito a qualidade do nosso sono, tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho do que são esses maus hábitos. Quais são essas coisas que nos impedem de dormir e ter uma qualidade de sono adequada para a nossa recuperação, para nosso bem-estar, para nossa saúde, influencia muito na nossa imunidade, então é muito importante a gente ter essa qualidade de sono. Então, gente, eu vou trazer algum dos maus hábitos que causam essa insônia para nós.
O primeiro deles é o consumo de bebidas estimulantes no período vespertino e noturno. Ou seja, quem gosta de tomar aquele cafezinho no final da tarde, aquele refrigerante, o chá preto, é muito importante que a gente faça esse consumo até as 3 horas da tarde, porque após isso ele já estimula o nosso cérebro a se manter em alerta. Então isso é um dos maus hábitos que nós temos em relação ao sono. O segundo é as bebidas alcoólicas. Ao contrário do que muita gente pensa, o álcool ele proporciona aquele primeiro sono que a gente tem, né? Então tem aquelas pessoas que tomam alguma bebida alcoólica e logo já tem sono, porque ele vai ajudar a produzir aquele sono inicial, mas ele não mantém o nosso sono, ou seja, aquele sono REM, o sono profundo, o álcool ele inibe esse sono, faz com que a gente desperte com muita facilidade após a bebida alcoólica. E também ele pode causar a apneia em muitas pessoas, que é aquela pausa na nossa respiração. Então, se você tem um consumo de tomar bebidas alcoólicas muito antecedentes à noite, então é importante que a gente faça esse uso com cuidado para que não diminui o nosso sono e que ele não afete a nossa qualidade, né, de sono. Número 3, a alimentação pesada. Quem aí não gosta de uma feijoada, hein, gente? Né? Aquela coisinha, aquele lanche pesado, gorduroso, então. Esses lanches, eles são muito pesados para o nosso organismo. Contém muito açúcar, ou contém muito óleo, ou tem muito sódio, então isso pesam no nosso organismo e faz com que a gente fique em estado de alerta. Então ele não contribui para uma qualidade de sono adequada. Então é orientado que a gente tome uma sopinha, um caldo, come um lanche natural, uma salada que vai nos auxiliar a esse sono também. Número 4, trabalhos estressantes no período noturno. Quem aí tem jornada dupla, hein? Trabalha o dia inteiro no escritório, leva trabalho para casa no final da tarde. É muito importante que a gente não faça esses trabalhos estressantes nas horas antecedentes ao nosso sono, porque ele vai atrapalhar a gente, vai deixar a gente ocioso, ansioso, nervoso muitas das vezes. Então é importante que a gente não faça esses trabalhos estressantes. É sempre recomendado que a gente guarde ele para as primeiras horas do nosso dia, né? Então aí quem tem muitas coisas a resolver, é interessante que se faça nas primeiras horas, porque à noite você precisa estar mais calmo, relaxado para introduzir esse sono de qualidade. Número 5, junto com o trabalho estressante vem as atividades tensas, problemas pessoais, problemas profissionais, financeiros. É importante que a gente não deixe esses problemas para resolver no período noturno, porque assim como o trabalho estressante, você vai ficar nervoso, tenso, ansioso e tudo isso vai influenciar muito na qualidade do seu sono. Então, trabalho estressante e atividades tensas, nada antes do horário de dormir, viu? Então, gente, o número 6, eu acho que hoje em dia é um dos mais importantes, em tempos de pandemia, em tempos em que a gente tem muito estímulo. Então, todo mundo tem um celular, vai dormir com o celular na mão, computador, televisão no quarto. Então, todos esses aparelhos eletromagnéticos, eles emitem uma onda eletromagnética. E essa onda, ela tem contato direto com o nosso cérebro. Então, ele estimula o nosso cérebro. Então, é importante ali 1 hora antes da gente ir dormir, não utilizar esses aparelhos, para eles não estimularem ainda mais o nosso cérebro e que a gente não fique ainda mais atento, principalmente a tela, né? Que a gente fala tanto disso. Então, nada de celular, computador, televisão dentro do quarto antes de dormir. Número 7, ter rotina de sono, acordar e dormir no mesmo horário. Gente, a gente fala disso e é muito importante, porque o nosso corpo ele precisa ter uma rotina adequada para o sono. Então, assim, no mínimo 8 horas, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, você vai adequar da sua forma. É importante que a gente dorme sempre no horário. Mas e quando eu saio final de semana? Tudo bem, gente, uma vez ou outra a gente tentar adequar esse sono, ok, porque o nosso corpo ele não repõe esse sono. Uma vez que você perdeu aquela noite, você não vai conseguir repor. Quem aí nunca perdeu uma noite, foi dormir no outro dia e acordou mais cansado? Então isso é muito importante, a gente ter uma rotina. Dormir 10 horas da noite, por exemplo, acordar às 6 da manhã e tentar manter. No final de semana dorme um pouquinho mais tarde, acorda umas 8 para poder seu corpo, seu organismo, ele não ficar muito contrário ao que você já vem fazendo durante a semana. Então isso é muito importante. E o número 8
é algo que muitas pessoas não conseguem mudar, mas que se for possível a gente orienta que mude também, que é trabalhar em turnos. Pessoas que trabalham em turnos têm uma dificuldade maior de regularizar esse sono. Porque se ele trabalha 12 por 36, uma noite ele dorme, a outra noite ele não dorme, né? Então isso é muito importante também. Ele não é recomendado um trabalho que a gente leve para o resto da vida. Lógico que é circunstâncias, todo mundo precisa trabalhar, existem pessoas que trabalham dessa forma, mas é importante a gente observar também que essas pessoas elas nunca vão conseguir ter um sono regulado. Porque, como eu disse, quando você perde uma noite, você não consegue repor aquele sono de qualidade. Sono não é uma caderneta de poupança que você tira e coloca lá de novo. Não, muito pelo contrário. Um sono perdido é horas de qualidade de vida a menos. Então, é importante também que a gente tenha esse cuidado. Bom, gente, eu trouxe para vocês o que dificulta o nosso sono e agora a gente vai trazer o que facilita o nosso sono, né? Que é muito importante. O primeiro facilitador do sono é a rotina. Como a gente já disse anteriormente, manter uma rotina de sono. Cada pessoa vai ter a quantidade de horas o suficiente para o seu corpo. Então, você tem que estimular ali, observar, conhecer qual é o horário melhor para você dormir e qual o tempo necessário que o seu corpo necessita. Então, assim, você vai se reconhecer e vai entender qual é esse tempo que você precisa ali na cama de descanso. A Organização Mundial de Saúde recomenda 8 horas mínimas diárias de sono. Então, isso é importante que a gente tenha essas 8 horas, pelo menos, de sono ali de qualidade, para a gente acordar disposto, ter uma imunidade boa, uma qualidade de vida, conseguir trabalhar, estudar tranquilamente durante o dia. Segunda dica, essa eu acho que é a mais difícil, hein, gente? Manter o despertador longe da cama. Quem aí não desliga o despertador, coloca a sonequinha e dorme mais 10 minutos? Esse hábito é um hábito muito ruim para o nosso corpo, porque quando a gente dorme aqueles 10 minutos, vocês não têm aquela sensação de que acorda mais cansado? Eu tenho. Se eu ficar ali na sonequinha, eu perco meu tempo, eu fico mais cansada e é mais difícil para a gente levantar. Então, uma das dicas é manter o celular com o despertador um pouquinho mais afastado, com que faça que você se levante e vai até o celular para desligar o despertador. Levantei, já vou pro banheiro, já vou fazer o que eu tenho que fazer, já vou tomar um banho, comer bem. Então é importante que a gente tenha esse hábito de manter o despertador e não ficar brincando com a soneca, gente, porque a soneca cansa a gente muito mais. Número 3, prática de atividades relaxantes nas horas antecedentes do sono. Hoje a gente tem vários aplicativos aí que nos auxiliam com meditação, uma boa conversa com um amigo, com a família, um chazinho calmante, camomila, não vai tomar chá preto, viu, gente? Um chá que acalme o nosso corpo, porque isso aí vai estimular a gente já a induzir esse sono. Então, atividades que produzem esse relaxamento para o nosso corpo. Quem gosta de fazer meditação, quem gosta de fazer yoga, são horários ótimos para a gente fazer, porque ele já vai introduzir aquela sonolência no nosso horário de sono, né? Já vai dar aquela brechinha para a gente ir para a cama e dormir com qualidade. Número 4. Esse é o principal, primordial e está numa lista de doenças enormes na nossa vida. Manter o peso corpóreo adequado. Gente, se a gente está acima do peso, ele vai causar a apneia do sono. A apneia é aquele distúrbio que a gente para de respirar durante o sono. Ele tem consequências gravíssimas, então é importante que a gente mantenha o nosso peso para que não ocasione a apneia, tá? Existem pessoas que usam aquele aparelhinho para respirar já justamente porque a respiração para durante esse sono. Então, quando entra no sono REM, ou ela para por alguns minutos e segundos, ou ela fica estacionando de pouquinho em pouquinho. Então, é importante a gente manter o peso corporal. E até porque ela produz o ronco. Quem que gosta de roncar, né, gente? Ninguém gosta de roncar. Então, é importante também porque a obesidade, ela é 100% ligada à apneia e ao ronco. Então, se você está acima do seu peso, normalmente você vai roncar bastante com frequência e vai ter a apneia do sono. Número 5, gente, manter um ambiente calmo, escuro e fresco pra gente dormir. Nada do maridão querer o ar-condicionado no 16, você querer no 25, então precisa ter uma média ali de uma temperatura tranquila e adequada pra gente dormir, tá? Porque se você passar frio demais, você vai acordar. Se você passar calor, você vai acordar.
Então ela precisa entrar no consenso e ter uma temperatura adequada do quarto. Nada de luzinha de televisão, essas luzinhas de stand-by vermelhinha, porque elas atrapalham o nosso sono. Elas ficam emitindo, lembra lá? Ondas eletromagnéticas que atrapalham e estimulam o nosso cérebro. Então nada de luzinha. Abajur só para leitura, fechou o abajur, tudo escurinho, porque isso aí vai ajudar a nós dormirmos melhor, a ter o sono profundo, sono REM. Então cortininha fechada, temperatura ideal, tá? Pra gente conseguir ter um sono de qualidade. Número 6, um dos mais importantes para a nossa saúde. Prática de atividades físicas regular. Porque, gente, se a gente está praticando atividade física, a gente vai ter um sono de qualidade, a gente vai comer muito melhor, a gente vai ter um corpo mais saudável, nosso cardiovascular vai estar ali, ó, trabalhando e vai nos auxiliar naquele sono tranquilo. Então, ela tá ligada também a todos os fatores de melhoria para várias doenças. Então, é importante também que a gente pratique atividades físicas regulares, tá? Todos os dias, se não puder todos os dias, a cada 3 vezes na semana, é importante que a gente tenha esse hábito saudável dentro da nossa vida. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado trazendo essas informações para que vocês tenham um bom relacionamento e amigável com a cama e o travesseiro de vocês, que é muito importante o nosso sono, é um dos fatores primordiais para a nossa saúde, então é importante que a gente tenha esses bons hábitos para a gente dormir e que insônia a gente consegue resolver, já que uma vez nem todas são ligadas a patologias, a doenças. Então é muito importante que a gente tenha esse relacionamento bom com o nosso travesseiro, com a nossa cama. E é isso, até a próxima, tchau, tchau! O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de ir embora eu tenho um convite muito especial para os profissionais de educação. Começa amanhã o primeiro Congresso de Educação do Sistema FEComércio. Aprenda sobre Educação 5.0. Acesse o site do Sesc Mato Grosso e confira a programação completa. Amanhã tem mais aqui na TBO. Tchau!